Assistindo o filme A Ilha, de 2005, eu percebi o quanto ele é parecido com as séries da Apple TV Silo e Ruptura. Apesar de terem 20 anos de diferença, as três obras têm temas, conexões muito parecidas. E se você gosta de ficção científica distópica, é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e nesse vídeo eu vou comentar sobre as semelhanças impressionantes que tem entre o filme A Ilha e as séries Silo e Ruptura. Como tem o controle da mente, da verdade e como ela é escondida dos protagonistas, aquelas ficções científicas que têm críticas sociais. As obras já se parecem na questão dos personagens. Em A Ilha tem os clones. Eles vivem em um complexo, parece um paraíso, que é controlado pela Merrick. Mas a Merrick esconde essa verdade deles, que eles são cópias de pessoas do mundo real. Já em Ruptura, algumas pessoas passaram por esse procedimento, colocaram um chip e criaram os Ines, que vivem no andar da ruptura, sempre trabalhando sob o controle da Lumo. Já em Silo, a humanidade vive em silos subterrâneos, sem saber de nada do que aconteceu na superfície. Tudo isso leva a cada uma dessas obras terem suas particularidades que se assemelham bastante. São três histórias, mas com o mesmo propósito. Corporações que conseguem controlar completamente a vida de pessoas, mas o que será que eles fazem para fazer com que essas pessoas sintam que estão em um bom lugar? Em A Ilha, a Mary consegue controlar tanto os clones quanto os clientes. Para os clones, eles dizem que um dia eles vão ganhar na loteria e vão para a ilha, o último local no mundo que não sofreu com a contaminação. Já para os clientes, eles dizem que eles vão fazer uma apólice de seguro e quando ficarem doentes, vão poder usar esse agnato para se salvar. Então, quando o dono precisa, entra em contato com a Merrick e a Merrick roda a loteria e um clone ganha para poder ir para a ilha. Na verdade, vem o procedimento médico, retira algum órgão e depois eles matam o clone. E é por meio de toda essa mentira e ilusão que eles mantêm o controle de todos. Já em ruptura, os INES são apenas ferramentas de trabalho. Como eles dizem para eles, o trabalho é misterioso e importante. Por isso, o trabalho é só o que eles conhecem e fazem. E eles fazem isso seguindo uma doutrina de que o controle é feito pela Lumo através de uma alienação religiosa, quase que um culto a esse fundador da empresa. Em Silo, os moradores, eles são apenas números substituíveis, também não devem questionar nada. Eles ali ficam sempre sobre um controle de regras. Eles não podem nem sequer perguntar, questionar o que aconteceu do lado de fora. A verdade fica escondida com os líderes, e é por meio de um controle rígido, de punição, que eles conseguem manter o controle de tudo. Então as pessoas vão trabalhando ali em prol do Silo, querendo saber o que aconteceu do lado de fora, questionando, mas sempre em silêncio, em grupos, entre eles mesmos, porque se fizerem publicamente, eles são punidos até mesmo com a morte. E é assim que em Silo eles controlam as pessoas. Os temas dessas obras acabam levando a um ponto em comum, que é a manipulação da realidade, também da informação, e acaba na desumanização, como na primeira temporada de Ruptura, quando Helena diz para sua Anne Helly que ela é uma pessoa, Helly não. E com essa humilhação, todo esse controle excessivo acaba levando a questionamentos, e isso acaba influenciando nas empresas porque elas começam a sentir as consequências do que elas fazem. E a ilha é Lincoln que começa a desconfiar da verdade, porque ele começa a perceber algumas coisas e começa a questionar, porque ele precisa comer tofu todos os dias, usar branco, para onde vão os tubos do local onde ele trabalha. Ele começa a perceber até que a loteria é manipulada. É claro, porque quando o dono precisa do seu clone, é esse clone quem ganha na loteria. Então ele começa a perceber que pode existir vida fora do complexo. Em Ruptura, quem faz isso é Hayley, porque ela começa a questionar o que são aqueles números que ela precisa refinar e ninguém explica o que eles são. E também porque os pedidos de demissão dela não são aceitos. Então ela decide escapar do local e isso coloca sempre a Luma em perigo, porque toda vez que ela faz, um segredo deles pode ser revelado.
Em Silo, é Juliette que começa uma busca implacável para descobrir a verdade sobre o que aconteceu lá fora. Ela não se importa com as autoridades, nem com as regras, nem com as punições. Ela é curiosa, tornando-se uma pessoa perigosa para as autoridades do Silo. Então, outro ponto em comum entre as três obras é a jornada do despertar, porque com Lincoln, Halle e Juliette, o questionamento deles, a curiosidade dela, acaba levando isso para as outras pessoas. Eles também começam a questionar a realidade deles, e isso faz com que as barreiras, toda a proteção que as empresas tenham, comecem a cair. A mentira é a base do sistema. É assim que as empresas conseguem controlar todas as pessoas. E tem essa autoridade invisível que acaba alimentando toda a ilusão. Como em A Ilha, que é a loteria que vai mandar as pessoas para a liberdade. Em Ruptura, é bater a meta, concluir um arquivo para poder ganhar alguma benção de que. E em Silo, é trabalhar arduamente em prol do Silo para poder ter uma vida melhor. Essas três obras são metáforas modernas que mostram como a verdade pode ser distorcida a favor daqueles que têm o poder. A Ilha, Ruptura e Silo mostram que a liberdade só é conseguida quando a verdade começa a incomodar. Das três obras, a que mais ressoa em mim é A Ilha. Você não saber quem realmente é e estar nas mãos de uma pessoa que não tem empatia por sua vida. Isso não é nem distopia, já possa realmente estar acontecendo na nossa realidade, você ser descartável. Mas eu quero saber de você, qual é dessas três obras a que mais ressoa, aquela que mais lhe incomoda? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.